Fala galera do canal Essência Ágape, estamos chegando para mais um vídeo. Meu nome é Rubem Guzmão e como eu sempre digo, é muito bom ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações e, sendo possível, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. E hoje nós vamos responder uma pergunta que tem sido levantada no tempo presente, visto os últimos acontecimentos no Oriente Médio. A pergunta é: a guerra em Israel é cumprimento de alguma profecia bíblica? Tem ela alguma relação com Gog e Magog, narrado em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39? Para respondermos esta pergunta, eu lerei um trecho do texto de Mateus capítulo 24 junto a vocês. Mateus capítulo de número 24, verso 4 ao verso 14. Este trecho vai tratar a respeito dos sinais da vinda de Cristo. Os sinais que antecedem a vinda de Cristo para arrebatar, para levar para si a sua igreja. Está escrito da seguinte maneira: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Baseado no texto a qual nós lemos, então nós conseguimos responder a primeira pergunta estabelecida: a guerra em Israel é cumprimento de alguma profecia bíblica? E a resposta é sim. Ainda que não diretamente, a guerra no Oriente Médio é também sinal da vinda de Cristo Jesus, visto que nós lemos no versículo 6 que ouviríamos de guerras e de rumores de guerras. Porém, não vos assustemos, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porém, é um sinal da aproximação da vinda de Cristo Jesus. O verso 7: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Veja bem, o texto estabelece a respeito de guerras e de rumores de guerras. É verdade que alguém poderia dizer: bem, desde que o homem existe, sempre houve guerras na humanidade, na existência do homem. Contudo, do século XX para cá, nós vivenciamos guerras em caráter específico. Nós vivenciamos guerras diferenciadas. Guerras não só no número de mortos, mas na sua expressão, no que diz respeito ao mundo como um todo. Em 1914 até o ano de 1918, nós vivenciamos pela primeira vez na história uma guerra de caráter mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial. De 1941 a 1945, nós vivenciamos então a Segunda Grande Guerra Mundial. Guerras de caráter mundial como nunca houve na história da humanidade. Nesta Segunda Guerra, estima-se os números, mediante as fontes históricas, que tenha morrido 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas. São números estarrecedores, números expressivos demais quando falamos de vida humana. Somente de judeus nesta Segunda Guerra Mundial morreram cerca de 6 milhões, dizimados pelo nazismo promovido por Hitler na Alemanha. Então veja que nós estamos falando de guerras que têm expressão diferenciada. Falamos também sobre rumores de guerras.
Vide que nós vivemos um rumor de guerra, no sentido de que, por exemplo, na América temos os Estados Unidos e temos a Rússia na chamada Guerra Fria. Alguém um dia disse que a Guerra Fria acabou, mas na verdade não acabou. Estes dois países, eles vivem nessa Guerra Fria, essa guerra silenciosa, essa guerra que não se coloca a mão de armas para um desferir contra o outro. Vide o tamanho da potência bélica que essas duas nações possuem. Isso poderia facilmente promover uma terceira guerra mundial. Todo esse cenário que é montado, ele concorda para a vinda de Cristo Jesus. Nós falamos também a respeito de terremotos. Nunca na história da humanidade nós ouvimos falar de tantos terremotos e terremotos extremamente agressivos como nós temos vivido no século XXI. Guerras, rumores de guerras, fome e pestes. Pestes como essa da qual nós vivemos, que é sem igual. Nunca houve na história da humanidade uma peste similar a essa da qual nós vivemos há alguns tempos passados, a Covid-19. E a Covid-19 tem as suas variantes. Uma pandemia de caráter mundial, uma pandemia que assolou e matou muita gente. Tivemos H1N1, que sempre está presente, sempre volta, sempre retorna. O Ebola, o vírus do Ebola, vindo da África também, que matou bastante pessoas. E uma série de outras doenças, como o câncer, como a AIDS, como a diabetes, que tem dizimado milhões de vidas. Tudo isso corrobora para a vinda de Cristo Jesus. E um texto também que é chave para entendermos esses sinais e o avanço da corrupção do gênero humano está no verso 12 desse mesmo texto da qual nós lemos, onde nós já gravamos um vídeo falando sobre. O verso 12 diz: e nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que nós temos vivido. O aumento da iniquidade. Pessoas praticando mal. Pessoas matando por motivos supérfluos. O amor esfriando de uma tal maneira. E a vida humana já não tendo mais o valor que deveria ter frente a um ao outro. Um homem ao outro. Os homens se matam por valores irrisórios, por motivos supérfluos. A iniquidade aumenta, o desprezo pelas coisas sagradas, o desprezo pelo que é santo, o abandono ao querer de Deus, à vontade de Deus e a satisfação da vontade própria e do ego humano. O esfriamento do amor e o aumento da iniquidade são também sinais claros e expressivos de que Jesus está à porta para buscar e levar para si a igreja lavada e remida no seu sangue. Não obstante, a Bíblia fala também a respeito de diversos outros sinais que nós estamos vivenciando, como, por exemplo, a apostasia narrada pelo apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Toda a Bíblia Sagrada fala a respeito de sinais como a presença do espírito do anticristo que já age entre nós, narrado por João. A presença do espírito do anticristo. Quantos têm colocado-se no lugar de Cristo Jesus? Têm tentado atrair para si uma glória que não lhe é devida. Tudo isso são sinais. A apostasia, a fuga da verdade, a fuga do verdadeiro evangelho, a fuga da essência, da centralidade da Bíblia Sagrada. Tudo isso é apostasia. E são sinais que declaram que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Então a guerra na Ucrânia é um sinal? Sim. A guerra em Israel, no Oriente Médio, é um sinal? É cumprimento de profecia bíblica? Sim. Tudo isso corrobora para a vinda de Cristo Jesus. Ele está voltando e em breve levará para si homens e mulheres lavados e remidos no seu sangue para morar eternamente consigo na glória. Deus abençoe a sua vida e no próximo vídeo nós vamos estar respondendo então a segunda pergunta. A guerra no Oriente Médio que ocorre com Israel tem alguma relação com Ezequiel 38 e 39, quando fala a respeito da guerra de Gog e Magog? Vamos responder no próximo vídeo. Fique na paz, Deus abençoe sua vida. Tchau.